O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Falando em Rússia, passemos agora para o cheque, no qual a gente vai para a 4ª semana da invasão russa à Ucrânia. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Zelensky evoca 11 de setembro e Pearl Harbor ao pedir ajuda a Congresso dos Estados Unidos. Pois é, né? Mais um bloco sobre a guerra, mesmos lembretes do programa passado. A gente vai fazer aqui uma atualização com os eventos da última semana. Então, questões anteriores, algumas questões de contextualização, né, a prévia do conflito e tudo mais. Vocês ouçam os programas anteriores, ouçam os últimos programas, e nesses últimos programas a gente, por sua vez, recomenda outros programas anteriores também. Então, né, fazer aquele lembrete que aqui a gente vai fazer uma atualização da última semana, que não tem como a gente fazer uma abordagem, né, de tudo que aconteceu num programa só. Tá? E a gente vai começar pela parte de contatos diplomáticos de alto nível, né, de nível ministerial, entre as potências. Né? Começando o Zelensky falando, né, perante congressista dos Estados Unidos e seguindo a sua... não é uma turnê, né, porque ele transmite, né, mas a sua variedade, né, de declarações e discursos, buscando angariar cada vez mais apoio internacional à Ucrânia. No caso, então, por exemplo, quando ele fala com parlamentares europeus ou com as pessoas que estão na praça em Praga, ele pede para que as pessoas protestem, se manifestem, declarem solidariedade aos refugiados. Quando ele fala com parlamentos como o do Reino Unido ou com o Congresso dos Estados Unidos, ele pede armamentos. E ele também faz uma variedade de referências. Né? Então, quando ele fala com o parlamento britânico, ele cita Churchill, fala que vamos lutar nas praias. Né? Aqui, quando ele fala com os Estados Unidos, ele pede armamentos e evoca 11 de setembro, Pearl Harbor e Martin Luther King. Né? Ele disse que eu tenho uma necessidade, proteger o céu do nosso país, e preciso da ajuda de vocês para isso. É o mesmo que quando vocês dizem a frase, eu tenho um sonho. Então, falou de Pearl Harbor, né? Então, assim, isso faz parte, é importante contextualizar isso, né? Isso faz parte de uma ofensiva política para angariar mais apoio internacional à Ucrânia, especialmente armamentos. Por quê? Porque sem esse apoio internacional, a Ucrânia não teria como resistir, e esse apoio internacional está se mostrando também decisivo na prática, com os armamentos que os países europeus e os Estados Unidos enviam para a Ucrânia. A gente já vai falar mais sobre envio de armamentos. Aí, no último dia 13 de março, tá, nós tivemos declarações de representantes das duas delegações, né, em Belarus, que conversam, né, sobre um acordo de paz, e tiveram ali declarações um pouco mais construtivas, né, dizendo que, olha, estamos chegando perto de pontos em comum, podemos chegar a alguns resultados nos próximos dias, né, coisas desse tipo, ou seja, né, tentando dar declarações ali, como eu disse, um pouco mais otimistas, um pouco mais construtivas. No dia 14, a Eslováquia expulsou 3 diplomatas russos do país por supostamente agirem como agentes de inteligência, né, em boa palavra, espiões dentro do país. Um deles teria tentado, inclusive, subornar um oficial de polícia eslovaco para ele se tornar um informante da embaixada. Aí vamos para a grande questão dessa semana, sob certo ponto de vista, melhor dizendo, que foi que saiu na imprensa dos Estados Unidos que a Rússia teria solicitado à China por ajuda no conflito. A China negou, tá, esse tipo de coisa,
e tivemos o encontro entre representantes do governo chinês e do governo dos Estados Unidos em Roma na segunda. Tá? Esse encontro já estava previsto, tá? Mas também discutiu essa questão de que a Rússia teria pedido à China auxílio na guerra. E o que seria então esse auxílio? Seriam 3 tipos possíveis, né? Nada disso é confirmado, mas um deles seria auxílio em contornar as sanções do Ocidente. O segundo, auxílio com suprimento de alimentos, de commodities agrícolas, até porque porque o que acontece? Quando você tem uma guerra, as Forças Armadas elas acabam se tornando uma prioridade, né, no suprimento. Então pode ter um risco de desabastecimento, supostamente pode ter esse risco de desabastecimento na Rússia. Inclusive existem vários relatos de comida vencida, de rações vencidas dos soldados russos, esse tipo de coisa. E o terceiro seria o auxílio com armamentos propriamente ditos. Nesse último caso, é importante contextualizar que Rússia e China já estavam negociando, desde o ano passado, um grande contrato sobre armamentos, tá? Envolvendo drones e mísseis e sistemas de precisão. Por quê? Porque a Rússia ela é superior que a China em alguns pontos de desenvolvimento de armas, enquanto a China é superior em outros. Então eles estariam prontos para fazer, entre aspas, uma troca. Então a China forneceria drones para a Rússia, por exemplo, enquanto a Rússia forneceria sistemas de orientação para mísseis chineses. Então são conversas que já estavam ocorrendo. E o que eu imagino que nesse contexto aqui é uma análise, não é uma informação, tá? Porque arma de alto nível você não consegue entregar do dia para a noite, a não ser que você tenha ela estocada. E o que você tem estocado, né, por exemplo, então quando a gente mencionou no programa passado, né, que parte do equipamento que a Alemanha estava mandando para a Ucrânia eram armas guardadas desde a época da unificação alemã. Os Estados Unidos têm a maior reserva de equipamento bélico do mundo. Então eles podem mandar 2.000, 4.000, 8.000 sistemas de mísseis, né, portáteis do dia para a noite. Eles podem mandar 25.000 capacetes do dia para a noite. Mas você mandar drones, mísseis de cruzeiro, esse tipo de coisa, não é do dia para a noite. Então o que eu imagino que a Rússia estaria fazendo, nesse caso, é acelerar esse processo de negociação que já ocorria para compensar o material utilizado na Ucrânia. Eu acho difícil que, entre aspas, dê tempo da Rússia solicitar armas na China, receber essas armas e utilizar contra a Ucrânia nessa atual guerra. Muito provavelmente é para refazer, entre aspas, o estoque, né, pensando na sua segurança de curto prazo. Enfim, o fato é, saiu essa notícia, o governo dos Estados Unidos fez alertas, né, ao governo chinês para não auxiliar a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, que a China poderia então também se tornar alvo de sanções e poderia se tornar alvo de represália. O primeiro-ministro da Austrália, o Scott Morrison, falou a mesma coisa na quarta-feira, tá, dizendo que seria abominável se a China auxiliasse a Rússia numa guerra de agressão. Lembrando que, né, o histórico recente de relações entre Austrália e China não anda muito bom, para dizer o mínimo. Aí, em paralelo, na quarta-feira, nós tivemos a primeira conversa de alto nível entre Estados Unidos e Rússia, diretamente. Tá? Do lado dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do Joe Biden, que é um falcão, é importante deixar isso claro, e o secretário do Conselho de Segurança de Moscou, o general Nikolai Patrushev. Tá? E o Jake Sullivan teria dito que os Estados Unidos têm um compromisso da soberania e integridade territorial ucraniana. Aí, em meio a essas conversas, foi anunciado que hoje o Joe Biden e o Xi Jinping conversariam diretamente sobre a China. Isso foi anunciado ontem de manhã. E supostamente, quando saiu esse comunicado,
O Sergei Lavrov, ele estava voando de Moscou à China e o avião dele teria dado meia volta, tá? Pegaram essa informação, por exemplo, em um daqueles sites que monitora espaço aéreo, né, de que o avião em que ele estava, o avião de transporte especial da Força Aérea Russa, deu meia volta, tá, e voltou para Moscou quando teve esse anúncio. Então, não sei se porque o que ele conversaria com o Xi Jinping se tornou então redundante, ou se ele achou melhor esperar, alguma coisa do tipo. E aí tivemos essa conversa hoje, tá? Agora há pouco, na verdade, entre Joe Biden e o Xi Jinping. Segundo os resumos publicados tanto pelo Ministério de Relações Exteriores da China quanto pela Casa Branca, conversaram muito sobre Taiwan, que ambos os países precisam apoiar o diálogo e a negociação que produza resultados entre Rússia e Ucrânia, tá? Que a China vai apoiar auxílio humanitário à Ucrânia e o Joe Biden pediu que a China não forneça apoio material à Rússia por conta da guerra. Basicamente isso. Tá? A resposta chinesa em relação a esse pedido foi que, aí vocês podem ler, como eu disse, o resumo, né, no próprio site do Ministério de Relações Exteriores da China, em inglês, inclusive, a China afirmou que segue os seus princípios de auxílio humanitário e que a China deseja a paz, se opõe à guerra, e que isso é uma coisa que está na cultura e na história chinesa e que não querem ver a situação na Ucrânia piorar. Então, não deu assim uma resposta falando, não, a gente vai mandar o que a gente quiser ou a gente não vai mandar nada. Não, meio que falou, olha, não queremos a guerra, queremos, né, negociação, queremos todo mundo ser brother, todo mundo ser amigo. Enfim, deu ali uma resposta diplomática, com perdão da redundância. Junto com tudo isso, na última quarta-feira, o Sergei Lavrov afirmou que Rússia e Ucrânia estariam próximos de um acordo de neutralidade, tá? E também foi anunciado na terça-feira, dia 15, que o Joe Biden vai visitar, tá, a Comissão Europeia e o quartel-general da OTAN no próximo dia 24 de março. Tá? Então, próxima quinta-feira que vem, o Joe Biden vai à Europa visitar tanto lideranças europeias quanto o quartel-general da OTAN. Então, esse é o panorama dos contatos diplomáticos de alto nível nesse momento. Tá? Então, assim, a grande notícia dessa semana é em relação à China, em relação a quais seriam as ações chinesas em relação a esse confronto e quais seriam as reações dos Estados Unidos às ações chinesas. Tá? Essa foi a grande notícia. Em relação às conversas diretas, vejam que o Lavrov já falou em um acordo de neutralidade. E aqui vamos antecipar um pouco, né, a pauta. O que acontece? Tem alguns ouvintes que viram e falam, mas vocês não têm como afirmar isso, como saber disso. Desculpa, gente, tem sim, não precisa saber só ler a cabeça do Putin, só ler a mente do Putin. Mas essa guerra, ela está sendo muito mais cara para a Rússia do que a Rússia esperava que seria. Cara em todos os sentidos de dispendioso, tá? As sanções econômicas, baixas militares, perdas de equipamentos, tá? A Rússia, no total, já perdeu, confirmado, tá, mais de 1.000 veículos nessa guerra. Quando eu digo confirmado, não é o que o Ministério da Defesa da Ucrânia está dizendo ou da Rússia está dizendo. São o que as evidências fotográficas estão dizendo. Tá? A Rússia já perdeu 4 aviões extremamente modernos, já perdeu dezenas de helicópteros. A Rússia está perdendo muito equipamento. Tá? Além das baixas, além de problemas de moral, a Rússia já perdeu pelo menos 4 oficiais generais, tá? O último deles anteontem, tá? O Oleg Mitaev. Hoje saiu a notícia de um eventual 5º general morto num ataque ucraniano. Tá? Isso não é comum,
Isso não é normal numa guerra, você ter oficiais generais tão expostos assim. Isso significa, tá? Isso é um termômetro, isso é um sintoma de que a Rússia está sofrendo reveses, de que as forças russas não estão conseguindo se movimentar direito e que as forças russas não estão conseguindo se comunicar direito, porque vários desses episódios teriam sido marcados por comunicações interceptadas, tá? Então, assim, você perder 4 generais em 15 dias não é normal para uma potência como a Rússia. Então, essa guerra está saindo muito mais cara do que a Rússia esperava, ela está durando muito mais do que a Rússia esperava. Um dos principais erros de cálculo russo foi o fato de que imaginavam que parte da população ucraniana iria se levantar a favor da Rússia, iria receber a Rússia, os russos como libertadores, ou iriam fazer um levante, toda aquela questão da quinta coluna, que eu mencionei aqui também. Também possivelmente subestimar as forças ucranianas, a capacidade de defesa ucraniana. A Ucrânia está fazendo basicamente uma guerra de guerrilhas, atacando as linhas de suprimento russas, porque a Ucrânia, como a gente explicou várias vezes aqui, em dezembro a gente falou motivos pela qual a gente achava improvável a guerra. No final das contas, aqueles motivos para a guerra serem improváveis são alguns dos motivos que estão explicando os reveses russos, que são o fato de que a Ucrânia é um país grande pra caramba, de que temos o inverno, e isso prejudica comunicações, prejudica a moral dos soldados, que as Forças Armadas ucranianas não são mais as mesmas de 2014, nos últimos anos elas receberam treinamento e equipamento. E por outro lado, Felipe, muitos oficiais russos carecem de experiência no campo, né? Porque a Rússia propriamente não entra num conflito direto há vários anos. Mas, por exemplo, o Oleg Nitaev, um outro general que morreu, ele teria servido na Síria, por exemplo. Mas é o que você falou, são guerras completamente diferentes. Né? É muito bem lembrado também. Então, a Rússia está conseguindo avançar? Está. A um custo muito maior do que eles imaginavam. Então, quando o Lavrov fala estamos perto de um acordo sobre neutralidade, eu quero saber qual vai ser a postura russa em relação aos pontos que a Ucrânia já se mostrou que não está disposta a negociar, que são o reconhecimento da Crimeia e do Donbas, da bacia do Dom. A Ucrânia já falou que não vai ceder um pingo de território. A Rússia publicamente falou desses pontos. Então, como é que vai ser? Você vai ter que achar uma solução negociada de meio campo. Se você achar uma solução negociada de meio campo, isso significa uma derrota russa. Em bom português, significa uma derrota para a Rússia. Se a Rússia não sair desse conflito, pelo menos com a neutralidade ucraniana garantida e com a Crimeia reconhecida como russa pela Ucrânia, é uma derrota para a Rússia. Ainda mais considerando o custo pago, o custo econômico em vidas e em material bélico. Então, como eu disse, eu acabei pulando um pouco a pauta, porque a gente está falando de negociações, a gente está falando desses contatos, e o fato do Lavrov falar do acordo de paz de neutralidade mostra, né, que possivelmente estão mudando um pouco as exigências. E aí, essa semana, passando para notícias, digamos assim, da linha de frente, né, nós tivemos na cidade de Melitopol um exemplo do que, muito provavelmente, os russos acreditavam que aconteceria de forma muito mais ampla, de forma muito mais generalizada. Melitopol é no sul, é mais perto da Crimeia, tá? O que aconteceu? O prefeito da cidade foi capturado pelos russos, aí quem assumiu foi o que seria a líder da Câmara de Vereadores, né, a presidente da Câmara dos Vereadores. O nome do prefeito que foi capturado pelos russos é Ivan Fedorov. E aí, quem assumiu foi a Galina Dalichenko. E ela fez o seu primeiro pronunciamento dizendo que a população precisa se adaptar à nova realidade, evitar atos extremistas e serem sensíveis e não acreditar em provocações. Basicamente falando, olha, temos que aceitar a presença russa e não fazer atos extremistas, ou seja, resistir à presença russa. E ela que já era de um partido, de parte da comunidade russófona ucraniana. Então, esse episódio mostra o que eu imagino que os russos imaginavam que iria acontecer de forma muito mais generalizada. Que é, olha, a gente vai chegar, a gente tira a resistência ou o comando, o governo, né? Inclusive o ataque de decapitação a Kiev tinha essa lógica. Setores pró-Rússia ocupam esse espaço
e governam, entre aspas, em nome da Rússia ou ordenam o fim da resistência, coisas desse tipo. Aí, uma outra notícia que também dialoga, né, com questões de propaganda e de disputa de narrativas, logo depois disso, saiu que as forças especiais ucranianas teriam resgatado o prefeito Ivan Fedorov. Aí, depois, ontem, tá, saiu a notícia que ele, na verdade, foi trocado por 9 prisioneiros russos. Tá? Foi uma troca de prisioneiros. Então, veja, num primeiro momento, vários perfis de redes sociais falaram: o cara foi resgatado pelas forças especiais ucranianas, uma operação militar. E depois saiu a notícia, confirmada pelo próprio governo ucraniano, que foi, na verdade, uma troca de prisioneiros. Ainda no front, outras 2 notícias ligadas mais a questões militares. Né? Tivemos, no último dia 13 de março, um ataque com mísseis, cerca de 30 mísseis, alguns deles os modelos Iskander, né, que são aqueles utilizados pela Armênia também, que são mísseis balísticos de curto alcance, contra a base aérea de Yavoriv, que fica perto de Lviv, na parte ocidental da Ucrânia, tá? Perto da fronteira com a Polônia. E era uma base onde estavam se apresentando os voluntários estrangeiros para combater pela Ucrânia. Segundo o governo ucraniano, cerca de 36 pessoas morreram. Segundo o governo russo, cerca de 180 mercenários estrangeiros morreram no ataque. Segundo os britânicos, 100 pessoas morreram, incluindo 3 voluntários britânicos. Tá? Mas aí, então, entra na lógica da Rússia meio que, entre aspas, mandar um recado aos estrangeiros que querem lutar pela Ucrânia. Vocês estavam sendo recepcionados nessa base, perto da fronteira com a Polônia, né, onde vocês iam receber o armamento, enfim, tudo mais. Então, beleza. Então, vamos aqui terraplanar essa base. Tá? Com ataque de mísseis a partir do território russo. Lembrando que, uma coisa que a gente comentou no programa passado, a Rússia, ela ainda tem uma cartada na manga, que muito provavelmente foi parte do ultimato russo, mas essa cartada está começando a se dissipar, a gente já vai falar mais disso, que é: a Rússia pouco utilizou seus armamentos estratégicos. Bombardeios de alta altitude, mísseis balísticos de maior alcance, né, usou muito mísseis de cruzeiro, de curto alcance, né, mas os mísseis balísticos ainda não. Tem gente que especula se pode usar uma arma nuclear tática, né, uma arma nuclear de uso limitado. Acho improvável, mas não é impossível. Então, a Rússia ainda não utilizou seus armamentos estratégicos. E meio que esse ataque foi para fazer esse lembrete. Falou: olha, tá bom, vocês estão recebendo esses caras nessa base aí, então tá, então essa base vai deixar de existir. Tá? Então, com 30 mísseis balísticos de curto alcance contra essa base a partir de território russo. Tá? E, finalmente, hoje, tá? Também na parte ocidental da Ucrânia, um ataque aéreo russo destruiu uma fábrica de aviões, uma fábrica especialmente de peças para aviões ali perto da cidade de Lviv. A fábrica estatal de reparo de aviões, mais ou menos, de manutenção de aviões, fazendo aqui uma tradução meio confusa em cima da hora. Aí temos essa cidade que a gente mencionou perto da fronteira com a Polônia, também era local de entrada de armas. O Reino Unido anunciou essa semana que vai mandar mais mísseis antiaéreos para a Ucrânia. O governo Joe Biden, por sua vez, anunciou talvez o maior e principal pacote de armas para a Ucrânia até o momento. Um pacote de 800 milhões de dólares, tá? No total, incluindo 25 mil capacetes, 25 mil coletes balísticos, todo esse tipo de coisa, mas também drones, que a gente mencionou aqui quando a gente falou da guerra do Azerbaijão com a Armênia, né? As chamadas munições errantes, né? Os loitering munitions, que às vezes são chamados popularmente de drone kamikaze, que é basicamente um drone que é um explosivo, tá? Ele não tem um sistema de inteligência de guia, que ele fica voando, tá? Numa área até aparecer um alvo. Se um alvo entra nessa área, esse drone
pum, cai em cima do alvo. Por isso que ele é chamado, né, o apelido de drone kamikaze, embora seja um termo meio pejorativo, né? Mas o termo correto é munição errante. Né? Então é uma munição que fica voando até aparecer o alvo. 2.000 sistemas de mísseis antitanque Javelin, né? 6.000 mísseis antiblindados leves e 20 milhões de munições para fuzis e armas menores. Então é o principal pacote de armas enviados para a Ucrânia até o momento. E aí os nossos ouvintes podem pensar, tá, mas a Rússia vai ficar quieta em relação a isso, né? A Rússia não vai fazer nada, né? A Rússia, no final da semana, tá, afirmou que carregamentos de armas em território ucraniano são alvos militares legítimos, tá? Então, basicamente, o que a Rússia falou foi, olha, se um avião polonês carregando armamentos entrar no espaço aéreo da Ucrânia, ele se torna um alvo aéreo legítimo, um alvo militar legítimo, e a gente pode abatê-lo, tá? É basicamente isso que ele quis dizer. Então vocês ficam anunciando que vão mandar armas para a Ucrânia, beleza. Mas quando essas armas chegarem, se a gente detectar antes, se a gente perceber, a gente vai abater esses aviões, ou destruir esses trens, ou caminhões, enfim, o que for. Tá? Basicamente isso. Aí, né, o outro debate, né, agora em relação ao fornecimento de armas. 2 programas atrás, né, a gente mencionou que existia a possibilidade, né, de países que utilizavam caças de origem soviética, como os MiG-29 poloneses, cederem os seus aviões para a Ucrânia e receberem substitutos dos Estados Unidos. Agora tem a nova triangulação, que é o seguinte: países da OTAN que utilizam sistemas antiaéreos de origem russa, como os sistemas S-300, que são casos de Eslováquia, Bulgária, Grécia, fornecerem esses sistemas para a Ucrânia e receberem substitutos de origem dos Estados Unidos. Os gregos, eu tenho certeza que estão loucos para fazer isso, porque os gregos reclamam do pesadelo logístico que operar esse troço, porque a Grécia meio que incorporou os sistemas antiaéreos que o Chipre havia comprado na década de 90 para evitar protestos da Turquia. Então o Chipre anunciou, compramos essas armas aqui. A Turquia falou, isso daí tá errado, o Chipre não pode ter essas armas, a gente vai pra porrada. Aí a Grécia falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, transfere os sistemas pra gente. E assumiram esse pepino. Se isso vai dar certo ou não, não sei. Mas é a nova triangulação especulada nesse momento. Né? E, obviamente, o governo russo já avisou também que não vai gostar nem um pouco se isso acontecer. Tá? Falando de baixas, né, e mortes em geral, né, repercutiu bastante na última semana que nós tivemos pelo menos 2 jornalistas dos Estados Unidos que morreram na cobertura do conflito. Né? Um era um documentarista chamado Brent Renaud, né? Ele era correspondente do New York Times, e o outro era um cameraman da Fox News, tá? A serviço da Fox News. Tá? Também morreu no mesmo episódio uma produtora ucraniana, tá? A serviço da Fox News. No total, tá? Os números especulados, lembrando que é sempre muito difícil, né, ter números reais, mas segundo a ONU, tá? Até o momento, nós temos pelo menos 800 vítimas civis. Segundo as autoridades ucranianas, as vítimas civis já passam de 3.000. Tá? Segundo a ONU, nós temos mais de 3 milhões de refugiados, tá? E cerca de 6 milhões de deslocados internos. Tá, né, pessoas que não saíram da Ucrânia, mas não estão onde residiam. Tiveram que fugir da guerra, mas estão dentro da Ucrânia ainda. E no início da semana foi formado um corredor humanitário na cidade portuária de Mariupol, que está sitiada por forças russas, e cerca de 2.000 carros civis, carros particulares, saíram da cidade carregando civis, carregando refugiados da cidade. Aí nós vamos até Mariupol. Por quê? O cerco de Mariupol está sendo, nesse momento, talvez o principal desdobramento do conflito.
né, o principal foco do conflito, já que o avanço russo rumo a Kiev está travado, e Mariupol acaba sendo exemplo de muitos pontos que a gente já levantou. Um deles é quando eu falei, né, que a Rússia deu o ultimato de que ela ainda não começou a usar armamento estratégico. Porém, Mariupol está sendo... a cidade, né, está sendo destruída pela guerra, está sendo destruída pelas forças russas sitiando a cidade. E a gente já vai entrar na questão de disputa de versões. Né? Mas o fato é que, quando a Rússia vira e fala, olha, se a gente começar a usar nosso armamento estratégico, a gente pode, né, entre aspas, terraplanar as cidades ucranianas. Mas isso, de certa forma, já está ocorrendo, mesmo com o uso de armamento mais convencional. Por conta do cerco de Mariupol, no dia 15, o Senado dos Estados Unidos passou uma resolução classificando o Vladimir Putin, presidente da Rússia, como criminoso de guerra. Com um detalhe, meu caro Matias. Esse anúncio foi feito, essa decisão foi tomada pelo Congresso dos Estados Unidos de maneira unânime, tá? Ou seja, não teve nenhum republicano ali que votou contra, como poderia ser esperado, né? No dia anterior, a Rússia acusou o governo ucraniano de disparar mísseis balísticos de curto alcance, os Tochka, né, contra uma área residencial, tá, em Donetsk, tá, na cidade, na bacia do Don, que teria deixado 23 civis mortos. Aí no dia 16 de março, nós tivemos um ataque aéreo contra o teatro de Mariupol, e que foi um crime de guerra. A discussão é a acusação, a diferença é quem acusa quem de crime de guerra. Por quê? O teatro de Mariupol estava sendo utilizado como abrigo para civis. Inclusive vocês podem ver fotos aéreas em que está escrito no pátio ali, como se fosse uma pequena praça, né, em frente ao teatro, está escrito crianças em russo. Tá? Calcula-se, né, fala-se entre 500 e 1.200 civis que estariam no teatro, abrigados no teatro. Ele foi alvo de ataque aéreo, tá? E ainda não se sabe, tá? Ainda não se fala do número de vítimas no teatro de Mariupol. Segundo o governo ucraniano, a busca por vítimas está prejudicada pelo constante ataque, pelo constante bombardeio por artilharia russa. Segundo os russos, por sua vez, o teatro, na verdade, estava sendo utilizado por forças ucranianas, incluindo forças, né, do infame Batalhão Azov, que surgiu em Mariupol, e essas forças ucranianas, por sua vez, estariam utilizando os civis ucranianos como escudos. Então, o fato é, se os russos atacaram um abrigo humanitário, um abrigo de civis que não era um alvo militar legítimo, era um teatro, isso é um crime de guerra. Se forças ucranianas estavam usando civis como escudos, isso é um crime de guerra. É importante mencionar que a Rússia não forneceu nenhuma evidência dessa acusação. Tá? A Rússia fez a acusação, falou, não, eles estavam utilizando os caras como escudo e querem culpar a Rússia. A Rússia não forneceu até o momento nenhuma evidência para isso. E como a gente já mencionou aqui várias vezes, né, isso não é doisladismo, isso é ceticismo em relação a tudo, absolutamente tudo. Tá? E a gente vai até falar mais de ceticismo daqui a pouco. Tá? Porque
a guerra também é disputada nas redes sociais, também é disputada nas máquinas de propaganda. Então, eu estou dizendo que a Rússia não atacou civis? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que seria impossível, não vou pôr a mão no fogo por ninguém aqui. Tá? A acusação russa, por sua vez, estou dizendo que ela não procede? Não, estou dizendo que ela não veio junto com alguma evidência, não veio junto com alguma amostra de evidência. Tá? Então, é basicamente isso. Mas o fato é, alguém cometeu um crime de guerra nessa situação. Seja a Rússia, ao atacar um abrigo de civis que estava sinalizado como abrigo, ou os ucranianos, ao utilizarem um abrigo sinalizado como abrigo de civis, como eventual depósito de armas ou esconderijo de soldados, enfim, alguma coisa do tipo. E aí, o ministro de Cultura da Itália, o Dario Franceschini, ele tweetou oferecendo ajuda, né, para a reconstrução do teatro, tá? Porque ele era um prédio histórico que tinha sido passado por o desenho era de um arquiteto italiano ou de um arquiteto ucraniano que estudou na Itália, alguma coisa do tipo, né? Um arquiteto na época ainda do Império Russo, na verdade, né? Que estudou na Itália, algo do tipo, né? Mas de qualquer jeito, o ministro da Cultura da Itália já ofereceu, né, já anunciou que a Itália vai auxiliar na reconstrução do teatro, tá? Depois, também tivemos a questão de que vídeos mostraram soldados russos atirando contra pessoas que estavam na fila do pão em Chernihiv. Inclusive foi quando um dos jornalistas que a gente citou morreu. E 10 pessoas morreram. A Rússia negou, afirmando que não tinha soldados seus na região, tá? E que aquelas pessoas envolvidas seria parte de um hoax, de uma montagem feita pelo Serviço de Segurança ucraniano. E, finalmente, falando nessa guerra de propagandas, né, talvez pela primeira vez a gente tenha tido o uso de um deepfake durante um conflito, né, já que fizeram um deepfake, né, do Zelensky falando para os soldados ucranianos se renderem. Né, fizeram um vídeo dele deepfake, não sei se foi o Bruno Sartori que fez, acho que não, é só uma brincadeira, tá, gente? Só para deixar claro. Porém, assim, dá para ver que é um deepfake. Assim, não é nem tão bom quanto os do Bruno Sartori. Mas, enfim, também aí começou essa discussão, né, sobre essa questão de informação, contra-informação e desinformação durante uma guerra. E aí, ainda nessa questão de informação, desinformação, contra-informação, outro exemplo. Né? O que acontece? Os primeiros ministros da Polônia, da Eslovênia e da Tchequia foram de trem para Kiev se encontrar com Zelensky, né, o presidente da Ucrânia. Isso no meio da semana, no dia 15. O propósito da viagem, segundo o governo polonês, seria confirmar o apoio inequívoco da União Europeia para a soberania e a independência da Ucrânia e apresentar um pacote de apoio para a sociedade ucraniana. A viagem teria sido organizada também com apoio do Charles Michel, né, o presidente do Conselho Europeu, e também teriam participado, né, da organização outros ministros e tudo mais. E aí publicaram fotos da viagem de trem, teve uma matéria ali com Alexander Kamyshin, que seria ali ele é o diretor da estação de trem de Kiev, eu não sei qual seria o termo, né, o gestor, enfim, o principal gestor da estação de trem de Kiev, uma matéria de como fizeram a logística para manter segredo, que a viagem não foi pelo ar devido aos riscos. Porém, na imprensa russa, na imprensa estatal russa, e aí novamente entra o que eu falei, de informação, desinformação, contra-informação, né, falaram que o encontro não foi em Kiev, que na verdade o encontro foi na cidade polonesa de Przemyśl, tá, que é justamente um encontro ferroviário perto da fronteira com a Ucrânia, mas ainda assim dentro da Polônia. E que que fingiram que o encontro foi em Kiev, como maneira de apoio, né, para o Zelensky e para não confirmarem que o Zelensky chegou a sair do território ucraniano. Tá? Mas, novamente, fica aqui essa troca de versões, mas, né, você tem as várias imagens do encontro e tudo mais, e da viagem de trem, e que, segundo a imprensa russa, né, que, claro, são todos partes interessadas, novamente, não é doisladismo, é ceticismo, é diferente.
Os integrantes ali da comitiva que posavam de jornalistas eram, na verdade, todos eles agentes de inteligência responsáveis pela segurança, né, dos 3 chefes de governo envolvidos. Falando em sanções, o assunto, né, sanções e repercussão internacional, e também repercussão doméstica, Pokémon GO foi suspenso na Rússia e em Belarus, tá? Então, acho que é o segundo programa seguido, né, que a gente fala de Pokémon, e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes talvez ouçam o programa enquanto caçam ou caçavam Pokémons, né, eu digo caçavam porque, né, pandemia e tudo mais. A Espanha confiscou um super iate de 140 milhões de dólares no porto de Barcelona, né, que é do chefe da Rostec, né, que é uma grande empresa estatal russa. A Corte Internacional de Justiça, né, determinou que a Rússia interrompa as suas operações militares ilegais, tá? E dizendo que está profundamente preocupada com o uso da força por Moscou. A nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos trouxe que a votação foi pelo placar de 13-2. Votaram contra os juízes Gegorvian, da Rússia, e Xue, da China. Lembrando que a Rússia, ela é parte da Corte Internacional de Justiça. Então, as decisões da Corte Internacional de Justiça são vinculantes. Teoricamente, a Rússia teria a obrigação de cumpri-las. Porém, não tem como obrigar a Rússia a cumprir. O interessante disso é que, futuramente, num cenário do pós-conflito, tá, a Rússia pode ser acusada, ou as lideranças russas podem ser responsabilizadas por não cumprir essa decisão. Porém, também não vai ser a primeira vez que um país não segue uma decisão do direito internacional porque não vai de acordo com seus interesses, né? Não vai ser nem a primeira, nem a última. O Japão excluiu a Rússia da lista de países de nação mais favorável no comércio, ou seja, isso quer dizer que produtos russos, mesmo não sancionados agora, vão ter que pagar mais impostos, né, para adentrar no mercado japonês. E o Conselho da Europa antecipou a decisão russa, né? A Rússia havia anunciado que iria sair do Conselho da Europa, e aí iria cumprir, né, o tempo ali de pré-requisito para a saída. E o Conselho da Europa se antecipou e expulsou a Rússia do Conselho da Europa. Né? Lembrando que o Conselho da Europa não tem nada a ver com a União Europeia, é uma instituição, uma organização de direitos humanos formada no pós-Segunda Guerra Mundial, e agora a Rússia deixa de fazer parte. A Rússia impôs sanções contra Joe Biden, Hillary Clinton, o chefe da CIA William Burns, conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, o secretário de Defesa Lloyd Austin, o secretário de Estado Antony Blinken dos Estados Unidos, também o Trudeau e parte do seu gabinete canadense na sua lista de sanções. Tá? Dentre outras coisas, essas pessoas estão banidas de visitarem a Rússia enquanto essas sanções estiverem vigentes, como forma de retaliar. Agora, uma questão que é muito, muito, muito interessante e que foi tema da minha coluna na Gazeta de hoje, meu caro Matias, que é o seguinte: as sanções dos Estados Unidos, elas foram enormes e avassaladoras contra a Rússia. Isso ninguém pode negar. E como a gente já explicou aqui várias vezes, por exemplo, quando a gente falou da possibilidade de cortes nos Estados Unidos responsabilizarem judicialmente a Arábia Saudita pelos atentados de 11 de setembro. A gente já explicou que a Arábia Saudita ela tem uma grande bomba econômica na manga contra os Estados Unidos, já que a Arábia Saudita é dona de cerca de 750 bilhões de títulos de dívida dos Estados Unidos no total de 750 bilhões de dólares. O que faz uma moeda ter valor, especialmente na era contemporânea, né, com as moedas fiduciárias, ou seja, quando a moeda ela deixa de ser feita de um material precioso, ela não tem um lastro, ela não tem um valor em si, ela tem um valor atribuído. As moedas têm um valor atribuído. Porque as moedas são basicamente... E especulativo também. As moedas, ela tem um valor atribuído devido a moeda ser basicamente um símbolo de confiança. Né? Então, se o nosso ouvinte vai vender alguma coisa para outro ouvinte nosso, esse ouvinte nosso vira e fala, ó, tá aqui uma nota de R$100, nosso ouvinte olha e fala, tá bom, vou aceitar essa nota porque eu posso usá-la aqui no comércio da minha região. Se for uma nota de $20, ele também vai aceitar. Ele vai falar, pô, depois eu troco por real, ou guardo, ou até mesmo, enfim, alguma coisa assim. Se o nosso ouvinte vai falar, olha, eu posso te pagar com notas de sóis peruanos, e esses nossos dois ouvintes não estão no Acre, tá? Eles estão no Paraná.
muito dificilmente o nosso ouvinte vai virar e falar, não vou aceitar nota de sol peruano, porque eu não vou ter como usar aqui no meu entorno, não vou ter como ir na padaria e usar o sol peruano. Aqui as pessoas não usam essa moeda, então, o que eu quero dizer? O valor de uma moeda, em linhas muito breves, muito gerais, é claro, o valor de uma moeda fiduciária está diretamente ligado à confiança do seu uso. O e dólar... ao poder. Oi? E ao poder também. Isso, exatamente. É onde eu quero chegar. O dólar, ele é tipo o dilema de Tostines. Ele é muito utilizado porque ele é confiável. E ele é confiável porque ele é muito utilizado. Uma coisa retroalimenta a outra. A ascensão dos Estados Unidos como potência global também está ligada à ascensão do dólar como moeda global. E não à toa, vários países acabam adotando a moeda estadunidense, como o nosso quase vizinho, o Equador. Isso. Ou adotam ou usam como principal parâmetro. E é o principal parâmetro dos preços internacionais. Os preços internacionais não são em reais, são em dólares. Assim como se, por exemplo, se o nosso ouvinte entrar numa máquina do tempo e voltar para o Rio de Janeiro de 1880, a moeda principal era a libra esterlina, não era o dólar. Porque a principal potência comercial e econômica da época era o Reino Unido. Enfim, o fato é, o dólar, boa parte do seu valor vem do fato dele ser muito utilizado. Se o nosso ouvinte quiser um parâmetro objetivo para ele ter essa noção, pense no fato de que 60% de todos os dólares que existem não estão nos Estados Unidos. Tá? 60% de todos os dólares que existem não estão no país que os emitiu. São utilizados no sistema internacional. Então, isso, como você lembrou muito bem, isso dá um grande poder político aos Estados Unidos. Então, em questão de dias, o governo Joe Biden conseguiu fazer com que o Banco Central da Rússia não consiga acessar mais de 400 bilhões de dólares das reservas russas, de um total de 630. Então, a Rússia não consegue acessar o próprio dinheiro pelo fato desse dinheiro estar em outra moeda. A retirada de parte dos bancos russos do SWIFT, o sistema de pagamentos. No total, alguns cálculos falam que nós temos cerca de 1 trilhão de ativos russos congelados no mundo. 1 trilhão de dólares, gente. Isso é muito dinheiro para qualquer parâmetro. Tá? E isso se deu, em parte, isso é possível, em parte, pelo uso do dólar como a principal moeda internacional. E não é de hoje, repito, não é de hoje que a gente fala disso, e não é de hoje que vários países querem a chamada desdolarização. Querem realizar o comércio em outras moedas. Se vocês quiserem o termo técnico para desdolarização, é diversificação da cesta de moedas. Né? Então é você fazer comércio em euros, ou fazer comércio, por exemplo, nas moedas nacionais, para diminuir o uso dos dólares, diminuir a dependência de dólares, consequentemente deixando essas economias menos vulneráveis às sanções dos Estados Unidos. E, no longo prazo, isso é o grande pesadelo dos Estados Unidos, porque vai fazer o dólar perder valor. Porque, repito, o valor do dólar hoje não é derivado unicamente da economia dos Estados Unidos, é derivado do fato dele ser a moeda internacional. E por que eu fiz todo esse preâmbulo? Porque, como efeito colateral dessas sanções rápidas e amplas dos Estados Unidos contra a Rússia, nós tivemos 2 notícias essa semana. Uma delas é que a Arábia Saudita estaria negociando com a China, segundo o Wall Street Journal, para a construção de uma mega refinaria na China e comercializarem petróleo em renminbi, a moeda chinesa popularmente chamada de yuan. Ou seja, o comércio de petróleo da Arábia Saudita com a China não ser mais feito em dólar, mas ser feito em yuans. E a Índia anunciou que pretende utilizar o yuan como a moeda de referência para o comércio com a Rússia em moedas nacionais. Ou seja, a Índia,
que é uma grande importadora de petróleo, é uma grande importadora de material bélico russo, tá? Passaria a realizar comércio com a Rússia em rúpias e rublos. E a moeda de referência seria o renminbi chinês, tirando o dólar dessa equação, diminuindo o uso do dólar. Então, como efeito colateral dessas sanções, outros países estão olhando e falando, peraí, hoje é o Joe Biden sancionando a Rússia por causa da Ucrânia. E claro, né, a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia é agressora nessa guerra, não tem justificativa. Mas a Arábia Saudita, que não é nenhum governo democrático, que interfere no Iêmen, que tem uma pauta de política externa ambiciosa para sua região, ela olha e fala, putz, amanhã pode ser a gente com essas sanções. Então vamos começar a diminuir o uso do dólar. A Índia olha para isso e fala, putz, e se amanhã a gente entrar em guerra pela Caxemira e os Estados Unidos fazer a mesma coisa? Então temos que diminuir o nosso uso do dólar. Então, o dólar é uma arma poderosíssima para os Estados Unidos, porém, o uso dessa arma nessas circunstâncias está começando a gerar efeitos colaterais que, a médio e longo prazo, são interessantíssimos, tá? Da gente ficar de olho. Então, sobre sanções, esse é um aspecto interessante. Falando de apoio, né, e de protestos, no último final de semana tivemos mais protestos contra a guerra na Rússia, tivemos mais pessoas presas, já são milhares de pessoas presas na Rússia, e na segunda-feira tivemos uma imagem que acho que muita gente deve ter visto, a produtora Maria Osvanikova, do Canal 1 russo, ela apareceu atrás da apresentadora do telejornal com um cartaz, uma cartolina ali pintada, né, a bandeira da Ucrânia, a bandeira da Rússia, dizendo No War, em inglês, embaixo Russians Against War, também em inglês, e no meio em russo, parem a guerra, não acreditem em propaganda, eles estão te contando mentiras aqui. Ela foi detida, pagou uma fiança equivalente a $1.500, tá? O Macron, inclusive, ofereceu a ela um refúgio na França, ela renunciou, tá? Ela disse que não queria. E aí, hoje, nós tivemos uma grande festa nacional, tá? Foi chamada assim, no estádio de Luzhniki, que é o principal estádio de Moscou, onde foi realizada a final da Copa do Mundo de 2018. E para celebrar o aniversário do retorno da Crimeia à Ucrânia. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes no estádio e no seu entorno. Tá? A capacidade do estádio é de 81 mil pessoas. Foi muito utilizada a letra Z, incluindo bandeiras, né? Tá na matéria, por exemplo, você vê as fotos da bandeira com a letra Z formada pela faixa de São Jorge, né? Ali laranja e preto, né? Que é um símbolo nacional russo pré-União Soviética, que tem sido muito utilizado nos últimos anos. Muitas bandeiras russas, como eu disse, muito uso da letra Z, inclusive quando ela não é gramaticalmente necessária, então, né, formar ali slogans e tal. E o Putin fez ali um discurso falando sobre o heroísmo das tropas, sobre o sacrifício dos russos, dizendo que os russos estão na Ucrânia para proteger outros russos de genocídio e que a primavera da Crimeia tem que ser lembrada, né? Enfim, todo ali um discurso de ideias nacionalistas e irredentistas a favor da guerra. Aí também, nesse sentido, nós tivemos um discurso do Putin, né, que muita gente compartilhou, muita gente viralizou nessa semana, que foi o Putin falando, né, que a Rússia precisa ser purificada dos traidores, né, a Rússia vai passar por um processo de autopurificação para se livrar dos traidores, que são parte de uma quinta coluna formada pelo Ocidente, né, para minar a sociedade russa. Né, e o povo russo vai sempre distinguir os verdadeiros patriotas da escória e dos traidores. Precisamos cuspir os traidores. Aí ele disse que são pessoas que ganham muito dinheiro na Rússia, mas vivem no Ocidente. E ele disse que não é viver num sentido geográfico, mas viver num sentido mental.
Não estou falando de ter uma vila em Miami ou de visitar a Riviera Francesa, mas de viver naquele mundo de falsidades e aparências e as chamadas liberdades de gênero, né? Aquela ideia de que o Ocidente seria uma corrupção cultural, uma corrupção mental, coisas desse tipo. A gente não vai passar pelo discurso inteiro aqui, mas assim, primeiro, é um discurso bastante violento, né? Porque fala em autopurificação de traidores da pátria, né? Bastante absolutista. Esse papo de pureza é complicado. Pois é um discurso assim que tem, no mínimo, um pezinho em vários princípios fascistas. Assim, isso né, quando você fala de traidores da pátria, quando você fala de que há corrupção cultural, né, os verdadeiros russos vão identificar os verdadeiros patriotas e por aí vai. Quando você coloca essa questão de que ganha dinheiro aqui à custa do nosso povo, mas vive lá, né? É um discurso que tem vários elementos fascistas nesse discurso. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas para mim tem vários elementos dignos de fascismo. Sim. E pode ser também o prenúncio de uma eventual repressão interna, até mesmo dentre elementos, né, de círculos mais próximos da Rússia. E aí, no que a gente falou antes sobre ceticismo, teve alguns ouvintes nossos, né, que quando viram vídeo circulando, o que acontece? A maioria das pessoas não entende o idioma russo. Perfeito. E felizmente, eu e você chegamos, né, com 6 anos de trabalho e um trabalho feito de maneira independente, chegamos num nível em que várias pessoas confiam no nosso trabalho, confiam na gente. Então, algumas pessoas procuraram falar, pô, Felipe, esse discurso é real, ou são outras palavras e botar uma legenda em cima, né? Então você pode colocar o Putin falando em russo, e aí você põe lá a legenda dele dizendo que o Neymar é um perna de pau e que o Tite não deveria convocá-lo para a Copa do Mundo do Catar. E pronto, você faz ali uma montagem para ser bem humorada, mas, né, porque o idioma russo muita gente não vai entender. Então esse ceticismo é muito saudável. E aí o que acontece? Se você duvidou, se você quiser ver o discurso na íntegra, você pode entrar no site do Kremlin, tá? O post, né? Você vai lá em Presidência, Transcripts, né? Transcrições, dia 16 de março, tá? O encontro ministerial para apoio socioeconômico para as regiões. Tem a transcrição em inglês no site do Kremlin. Mas Felipe, eu também não compreendo o idioma inglês. Aí você mete lá um tradutor do Google sem problema. E vocês vão ver as exatas mesmas palavras, tá? Então, você vê, tá aqui ele falando, eu não vou condenar aqueles que têm vilas em Miami ou na Riviera Francesa, que não podem viver sem foie gras, ostras ou as liberdades de gênero, as supostas liberdades de gênero. Esse não é o problema, de jeito nenhum. O problema, novamente, é que muitas dessas pessoas são, essencialmente, nas suas cabeças, não estão aqui com o nosso povo e com a Rússia. Na opinião delas, isso seria um sinal de pertencer a uma casta superior, a uma raça superior. Pessoas como essas venderiam as próprias mães só para poderem sentar no balcão de entrada dessa casta superior. No caso, a casta superior seria o Ocidente, né? Eles querem ser como eles e imitam eles em tudo, mas eles se esquecem ou simplesmente não enxergam que essa suposta casta superior apenas precisa deles como material dispensável para infligir o máximo dano possível ao nosso povo. Tá? Então, assim, vocês podem ver, tá lá no site do Kremlin. Tá? Então, novamente, o ceticismo é importante? É necessário? Sim. E nesse caso tem uma maneira de conferir, fica a sugestão. Novamente, falando em ceticismo, ainda em ceticismo, né, 2 notícias dessa semana sobre esse assunto, que não foram confirmadas, mas que um dos chefes de departamentos da FSB, né, que é o Departamento de Inteligência Exterior da Rússia, tá? Ou seja, um dos principais líderes da inteligência russa, o Sergei Beseda, teria sido preso, tá, nessa semana, supostamente por não terem produzido material adequado antes da invasão. E também o chefe
do Estado-Maior do Exército Russo, Roman Gravilov, também teria sido afastado nessa semana. Tá? Repito, isso não foi confirmado, isso são relatórios de inteligência produzidos por outras pessoas, por terceiros, então o ceticismo é sempre bom. Algo que, por sua vez, é confirmado, saiu inclusive na própria imprensa ucraniana, é que o parlamento da Ucrânia, né, a Rada, afastou, tá, retirou o mandato, melhor dizendo, né, de 5 integrantes de um partido considerado pró-Rússia, a plataforma de oposição Pela Vida. Foram 335 votos a favor, tá? Começando pelo Ilya Kivia, tá? Ele que seria líder desse setor pró-Rússia e que, em discursos, ele foi classificado como um traidor da pátria. Novamente, esse papo de traidor da pátria é sempre complicado, para dizer o mínimo. Né? E aí a gente vai fechar, né, esse grande giro com outras notícias, né, notícias relacionadas, mas que não tem, né, soltas, e de outras regiões. Começando, né, e aí eu vou ceder a palavra para você, até porque você está muito quieto, mas que muita gente compartilhou, né, nessa última semana, as faixas da torcida do Estrela Vermelha, em Belgrado, né, num jogo da Europa League, pedindo por uma chance à paz. E junto com essa faixa, né, tem várias outras faixas listando intervenções dos Estados Unidos e ou da OTAN, né, desde a década de 1950, incluindo o Brasil 1964 nas faixas e Iugoslávia 99 e República Srpska em 1995, que é o território sérvio na Bósnia. Pois é, e muita gente compartilhou, né, porque é uma imagem impactante, é uma imagem interessante. A gente já falou aqui das relações Sérvia e Rússia, de como as eleições na Bósnia em outubro desse ano vão ser complicadas, de que teve protestos pró-Rússia na Sérvia recentemente, 2 semanas atrás, só que e em Banja Luka você também, conhecendo que fica, um pouco mais. Em Banja Luka também, que é a capital da Bósnia-Sérvia, né? E a gente já produziu vários materiais aqui sobre Iugoslávia, sobre a relação entre política e futebol na ex-Iugoslávia, e você, conhecendo bastante, né, sobre a relação ali do Estrela Vermelha com movimentos paramilitares, eu acho interessante você fazer, né, você aproveitar aqui e fazer um esclarecimento que você até fez no Twitter ali, resposta à nossa querida Fran Becher, mas para os nossos ouvintes como um todo, que essas imagens, embora elas sejam importantes, sejam interessantes, elas também têm uma outra questão por trás delas. Pois é, né, e serve, claro, como parte de propaganda política da DIE, né, que é o coletivo ultra do Estrela Vermelha, só que quem não te conhece que te compra, né, porque dentro desse coletivo você teve uma divisão paramilitar chamada dos Tigres de Arkan, e o Arkan, no caso, é o Zeljko Rastanović, né, que era sérvio-esloveno, e foi braço direito do Milosevic, e foi um dos maiores criminosos de guerra ali no contexto das operações militares na Croácia e na Bósnia, né? Ele acabou sendo talvez a principal figura desse período, né? E por outro lado, né, falando da Croácia especificamente, tivemos no último final de semana o derby eterno, né, entre o Hajduk Split e o Dinamo Zagreb. E a Bad Blue Boys, que é o coletivo ultra do Dinamo Zagreb, fez uma coreografia com as cores da bandeira da Ucrânia e uma faixa escrito Slava Ukraini e Heroian Slava, né? Tipo, mandando uma mensagem, né, de saudação aos combatentes ucranianos. E daí, assim, também no futebol balcânico gerou uma cena impagável também, que foi os jogadores do Politécnica Iasi da Romênia, que antes de um jogo pela 2ª divisão contra o Astria Giurgiu, eles tinham que entrar, né, com as camisetas escrito Stop War, mas eles fizeram o palíndromo, né? Então eles na verdade ficou Raw Pots, tipo panelas cruas. Então essa imagem viralizou também, né? Dessa mensagem que acabou sendo mal interpretada.
Será que tem a ver também com o uso de cannabis, né? Porque pot também é... Pode ser também, né? Mas enfim, era para ser Stop War, né? Então assim, essa sua lembrança é muito importante, porque assim, né, nos Balcãs o buraco é sempre mais embaixo. O Estrela Vermelha, né, se tornou, né, o time do nacionalismo sérvio, como a gente explica no Fronteiras sobre a Sérvia, inclusive o Fronteiras Invisíveis, nosso podcast de história, né, temperado com futebol, que a gente conta a história da Sérvia. E novamente, a intervenção da OTAN na Sérvia, né, na ex-Yugoslávia em 1999, e a independência do Kosovo fazem parte inclusive das justificativas russas para as suas ações mais recentes. A gente já explicou isso aqui também. Então, foi um ótimo lembrete seu. E continuando, né, para a gente terminar, a Meta, né, suspendeu aquela possibilidade de que as pessoas no Facebook e no Instagram iriam poder pedir pela morte do Putin ou pela morte de soldados russos. Um grupo de manifestantes ocupou a mansão, né, de um bilionário russo em Londres, do Oleg Deripaska, e 4 deles foram detidos, né, depois dessa invasão, porque assim, uma coisa é você congelar ou confiscar, outra coisa é as pessoas invadirem ou ocuparem, aí é uma ameaça à propriedade privada e já é vandalismo, né? Aí daqui a pouco, né, isso o que eu quero dizer, que essa foi a racionalidade das autoridades londrinas, né? Uma coisa é nós confiscarmos, outra coisa é os manifestantes irem lá ocupar a mansão, porque se essa moda pegar, vão ocupar um monte de mansão, aí daqui a pouco vai ter o William Boulos aqui, então a gente não quer esse tipo de coisa. A Alemanha confirmou que vai comprar 35 caças F-35, o que gerou protestos da França, né, porque a França e a Alemanha são sócias no desenvolvimento de um novo caça de 6ª geração, mas que é um caça previsto para 2035 apenas, né? Então, mas a França disse que seria ali um sinal de uma parceria fraca e tal, mas o fato é que a Alemanha anunciou que vai comprar esses 35 caças F-35 para substituir a sua frota de Tornados, né, que já são aviões aí que já têm os seus 40 anos de idade, mais ou menos, pelo menos o projeto. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou na terça que a nova realidade europeia faz com que os comandos militares da OTAN sejam obrigados a reelaborar planos de contenção contra a Rússia. Aí 2 notícias espaciais, uma delas, né, e a gente já explicou aqui, a gente já comentou isso é uma coisa que eu particularmente acho muito legal, né, como em determinado momento da Guerra Fria, ali, a partir do início da década de 70, meio que, final da década de 60, na verdade, né, as potências, as 2 superpotências da época, meio que combinaram de, a Guerra Fria fica da atmosfera para dentro, né, da atmosfera para fora a gente começa a cooperar, então tivemos a docagem Soyuz-Apollo, né, tivemos os primeiros projetos de cooperação e tal, e aí o que aconteceu? O astronauta dos Estados Unidos, o Mark Vande, ele está na Estação Espacial Internacional, e ele estava correndo o risco, né, de não ter como voltar, porque ele iria voltar numa nave Soyuz, numa nave russa, né? E aí a NASA afirmou que a NASA e a Roscosmos continuam cooperando e que não há nenhuma mudança significativa e ele vai retornar na nave Soyuz como combinado. A questão é como ele vai retornar do território russo para casa, né? Aí não sei. Já que temos, né, o fechamento do espaço aéreo e tudo mais. Então, assim, aí por um lado você olha, boa notícia, né? Pelo menos na atmosfera, fora da atmosfera, continuam cooperando. Mais ou menos. A Agência Espacial Europeia anunciou que vai suspender a missão conjunta com a Rússia a Marte, que é um projeto de 1 bilhão de euros, o projeto ExoMars, que seria basicamente uma sonda, né, um robô europeu, num foguete russo e também com sistemas russos dentro da sonda. Seria ali uma cooperação entre a Agência Espacial Europeia e a Rússia, foi suspenso. Panamá afirmou que 3 navios de bandeira panamenha foram atingidos no Mar Negro desde a invasão russa pela Ucrânia, não entrou em mais detalhes. Aí, outra notícia que muitos dos nossos ouvintes nos mandaram, pediram para a gente comentar, pediram para a gente dizer se é verdade, se não é. Que é o seguinte, né, nós temos aí alguns voluntários, né, brasileiros na Ucrânia. E eles teriam sofrido ali queixas e tal,
de militares ucranianos pelo fato de que eles estariam produzindo muito conteúdo em redes sociais, eles estariam lá para, entre aspas, caçar likes, e isso revelou a localização de algumas dessas operações militares, fazendo com que militares, né, integrantes ali do que seria essa legião de voluntários, fossem alvos de ataques russos por descuidos dos brasileiros. Então, por exemplo, um tweet ali que viralizou, assim, foi compartilhado bastante, diz que os brasileiros estão sendo descuidados e estúpidos porque eles mantêm seus perfis abertos no Instagram, fazendo stories com geolocalização ativada. Tá? E aí isso teria possibilitado a localização, né, dessas forças pelos russos. Aí vários ouvintes nós perguntaram, pô, Felipe, isso é verdade ou não é? Não sei dizer. A realidade é essa, tá? Não sei dizer. O fato é que a gente sempre falou isso aqui, guerra não é videogame, não recomendamos ninguém que vá, tá? Na hora do vamos ver o buraco é mais embaixo. Inclusive teve um brasileiro que já voltou, né? Que um instrutor de tiro, né? Do Paraná, se não me engano. Né? Que ele falou que não foi. Porque assim, no Call of Duty você tem lá os 10 minutos de, entre aspas, adrenalina. Né? Mas a guerra são 24 horas de privação, frio, ansiedade, medo, incerteza. E em 2022, amigo, muito provável que você não troque tiro com ninguém, que você seja obliterado sem nem ver de onde veio o balaço, tá? Então, e no stand de tiro o alvo é inanimado, né? O alvo não devolve, também tem essa. Aí, como você, né, os nossos ouvintes sabem, eu sou uma pessoa rancorosa e ridícula, desprezível. E por que eu tô falando isso? Você é humano, Felipe, você é humano. Eu sou humano. O Papa Francisco comparou a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia, com Caim matando Abel e pedindo para que Deus detenha a mão de Caim. Quando a gente falou aqui que Rússia e Ucrânia eram povos que tinham muita história em comum, que eram povos, de certo modo, irmãos, teve gente falando que a gente estava repetindo propaganda do Kremlin, estava repetindo a narrativa do Putin, babá. Agora que o Papa compara russos e ucranianos a Caim e Abel, que eram irmãos, quero ver quem vai dizer que o Papa está falando propaganda do Kremlin, tá? Né? E aí ele pediu, né, enfim, pediu piedade e tal, pediu mediação, ele que inclusive conversou com o patriarca Cirilo, da Igreja Ortodoxa Russa, para tratar de questões humanitárias. O governo do Uzbequistão anunciou que reconhece a integridade territorial ucraniana, que vai prover ajuda humanitária à Ucrânia e que vai receber refugiados ucranianos. Isso é importante não só porque a gente costuma falar de Ásia Central, mas porque o Uzbequistão é um país que tem relações próximas com a Rússia. Né? Então é o Uzbequistão meio que já puxando para um outro lado aqui. Aí, ontem, né, todo mundo deve ter visto o vídeo do Arnold Schwarzenegger sobre o assunto, né, um vídeo de quase 10 minutos, em que ele pede para os russos, né, ele fala do seu amor pela Rússia, ele fala da sua idolatria, né, que o seu primeiro grande ídolo era um levantador de peso russo, que ele teve a oportunidade de conhecer na década de 1980, quando ele filmou o Red Heat, né, aquele filme com o Jim Belushi, na qual né, ele faz um policial soviético cooperando com um policial dos Estados Unidos. E aliás, Felipe, cabe lembrar que muita gente escreveu, né, falando do xadrez e da Masha e o urso como soft power também. Pois é, mas convenhamos, né, o xadrez... Você vai comparar o xadrez com o BTS hoje em dia? Não. A Masha e o urso eu acho que pode ter uma reação aí. Sim, para as futuras gerações. Teremos futuras gerações russófilas, né, graças a Masha e o urso. Mas o vídeo do Schwarzenegger é muito legal, tá? E ao meu ver foi um vídeo muito bem feito. Eu não sei se ele que escreveu todo o vídeo, se foi tudo da cabeça dele, se ele teve consultorias ou não, mas porque ele passou em vários pontos interessantes, né? Então, por exemplo, ele fala, né, que o pai dele não gostava que ele tivesse um ídolo russo devido às lembranças e à culpa que o pai dele sentia do cerco de Leningrado. Né? Então ele cita o cerco de Leningrado. Lembrando que o Schwarzenegger é austríaco, né? Schwarzenegger é austríaco, o pai dele estava no exército nazista. Né? Ele fala, meu pai não gostava dos russos. Né? E então ele fala, ao mesmo tempo, da culpa que o pai dele carregava pelas atrocidades da guerra, ou seja, olha, os soldados russos também vão carregar culpas.
ao mesmo tempo que ele lembra um evento traumático importante da história soviética, da história russa, né? Talvez o principal trauma coletivo da história recente russa, que é o cerco de Leningrado, que durou 900 dias e boa parte da população morre de fome devido ao cerco da Alemanha nazista. Ele fala, né, de que o Red Heat foi o primeiro filme ocidental que pôde ser filmado na Praça Vermelha em Moscou. Enfim, ele fala de várias coisas interessantes. Só que, e aí ele pede para as pessoas compartilharem, levar isso adiante. Ele fala que o governo russo está mentindo para eles, que não tem nada a ver, que não tem desnazificação e tal. Mas o principal que eu acho interessante de lembrar é que o Arnold Schwarzenegger, nos países do leste europeu, ele é gigantesco. Tá? Como, assim, por conta da sua carreira como autor, também por conta da sua carreira como fisiculturista. Tá? Então, assim, muita gente compartilhou do tipo, lá, até o Arnold Schwarzenegger tá falando sobre o assunto. Mas, assim, o Arnold Schwarzenegger ele tá fazendo uma coisa interessante, que é usar o nome dele, né, usar a imagem dele nessa mensagem, em relação às sociedades que têm ele em muita autoestima. Tá? O Schwarzenegger é gigantesco nesses países do leste europeu, países soviéticos em geral. Né? Tanto do leste europeu quanto países soviéticos. Não só ele, né? Aquela geração toda de astros de ação dos anos 80 e 90, né? A gente sempre fala também do Steven Seagal, que tem uma relação bem próxima do Putin também. Sim, mas acho que no caso do Schwarzenegger colabora muito o fato dele não ser dos Estados Unidos. Ah, sim, ser mais próximo, assim, vamos dizer, né? Ele é um austríaco, europeu. Ele fala, como ele costuma dizer, né? Ele disse uma vez na COP15 na Dinamarca, quando ele era governador da Califórnia ainda, né? As pessoas se identificam comigo porque elas também falam inglês com sotaque. Né? Então, assim, é um vídeo muito interessante. Claro, é parte da propaganda de guerra e tal, mas é uma mensagem muito interessante, é uma mensagem muito bem feita, narrada de uma forma muito, muito interessante, muito cativante. E, repito, o principal lance, acho que fugiu para muita gente, que é o tamanho do Schwarzenegger para essas pessoas. Tá? Se um russo receber o vídeo da Beyoncé no celular, ele não vai dar tanto crédito quando ele receber um vídeo de Schwarzenegger. Tá? Pode ter certeza. Para a gente fechar, né? A jogadora de basquete, a Brittney Griner, ela está detida em Moscou desde meados de fevereiro e ela vai ficar detida pelo menos até o dia 19 de maio. Por quê? Ela foi detida no aeroporto de Moscou e ela teria ali um vape, né? Um cigarro eletrônico com óleo de cannabis. Tá? E por isso ela pode pegar até 10 anos de cana, ela que é uma das principais jogadoras de basquete da atualidade. Tá? Ela é da seleção dos Estados Unidos, da WNBA e do Phoenix Mercury, se não me engano, e ela está detida em Moscou desde meados de fevereiro, desde antes da guerra, e agora ela teve a sua prisão preventiva estendida devido a esse óleo de cannabis. E finalmente, a missão do Canadá nas Nações Unidas respondeu a uma correspondência oficial, né, da missão permanente da Rússia nas Nações Unidas, fazendo no Twitter, né, nas redes sociais, fazendo ali diversas alterações, diversas edições, né, e tweetaram assim: obrigado Russian UN pela sua carta, por favor veja as nossas edições sugeridas abaixo. E aí viralizou, tem mais de 30 mil retweets, e a missão russa da ONU disse que isso é diplomacia do jardim de infância. Né? Porque basicamente a carta, né, russa expõe os pontos oficiais russos, é claro, né? E aí o Canadá, né, faz essas edições colocando as violações de direito internacional, colocando guerra de agressão e tudo mais, enfim, colocando que são mentiras e tal. Enfim, então, para quem quiser ler, fica a sugestão.